Olá, pessoal, como é que vocês estão? E vamos para a nossa primeira aula de português da semana. Estão preparados? Bom, vamos a princípio, vamos começar pelo slide, certo? Depois vamos fazer uma leitura de um texto, leitura de uma crônica. Depois vamos falar um pouquinho sobre linguagem formal e informal, certo? Me acompanhem aí, pessoal, por favor. Prontinho. Vamos nós, né? Falar sobre variação linguística, linguagem formal e informal a princípio, depois vamos para o didático, fazer a leitura da crônica e voltar a falar de variação linguística e linguagem formal e informal. Bom, gente, a variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Elementos quais, professora? Vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe, né? Ela existe porque as línguas possuem características de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como região geográfica, sexo, idade, classe social do falante, grau de formalidade do contexto da comunicação, né? Por que isso tudo? Bom, gente, as línguas, elas ficam em constante movimento, elas não são estáticas, elas passam a sofrer mudança durante o tempo, né? Vocês percebem que antigamente se falava de uma forma, né? Vocês podem ler um texto e esse texto está de uma outra forma, uma linguagem bem rebuscada, que às vezes vocês nem entendem direito. Também tem a questão da linguagem, tem a questão de cada região ter a sua própria linguagem, né? Também tem aquela questão dos grupos, né? Terem aqueles grupos que falam de uma forma, outros grupos que falam de outra, né? Tem a questão das gírias também, que de certa forma dentro da variação linguística, posso dizer assim, né? A questão da redução de palavras, da contração das palavras, né? Quando a gente vai escrever, a gente escreve de um jeito, a gente fala de outro. Tudo isso mostra o quanto a língua ela é dinâmica, o quanto ela está em movimento, sempre se renovando, sempre aparecendo coisas novas, né? E outra coisa também, além de aparecer coisas novas, certo? Tem certas coisas que as pessoas dizem que são erradas, e na realidade não são, certo? Alguns falares, né, de algumas pessoas assim, tipo, varrer, vassoura, né, essas coisas assim. Isso não é errado, gente, certo? Isso não é errado. Os linguistas, que são as pessoas que estudam a língua, certo? Eles dizem que isso não é errado, ok? São formas, né, são falares de algumas regiões, são costumes, né, próprios daquela região. Então, não é errado, certo? Vamos lá. É importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas do falante, né? Lembra que eu falei aqui agora? Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico, né? A gente tem que ter cuidado. Cada região tem sua maneira de falar, né? Às vezes, na mesma região, né, você tem o costume tem algumas palavras que se falam em uma cidade, não fala em outra. Então, isso é mais uma prova de que, ou melhor, isso é uma das provas de que a língua, ela é dinâmica, ela está em constante movimento, em constante mudança, certo? Vamos nós. Bom, todos esses grupos, em suas variantes sociais, geográficas ou históricas, seguem uma motivação ordenada em suas construções. As variações linguísticas podem sofrer influências geográficas, sociais e situacionais, né? E vamos vê-la uma por uma. Geográfica, né? Englobam o local onde ocorre a variação. Exemplos, né? Inglês americano, inglês britânico, português brasileiro, português de Portugal, né? Algumas palavras são diferentes. Não é porque é inglês que o americano e o britânico são iguais. Não é porque é português que o brasileiro e o de Portugal também são iguais. Não. Cada um tem suas peculiaridades, né, gente? Tem aquelas palavras que só aqui no Brasil nós falamos que em Portugal
eles não falam, e vice-versa, no caso. Também tem aquelas palavras que em Portugal eles falam, e nós aqui não falamos, e que outras que nós falamos aqui, eles lá também, mas que têm significados diferentes, né? Também tem isso. Históricas. Englobam a transição do idioma com base no contexto histórico. Exemplos: português medieval, português atual, né? No caso aqui, vamos a um exemplo, né? Vós mercê, que caiu em desuso, né? Que era como era usado em 1900 e lá vai queda, dando lugar ao você ou ao ser, né? Porque hoje em dia, né? Principalmente na internet, às vezes até no próprio texto, a pessoa escreve do mesmo jeito que fala, né? Aí tá lá, você tá ligado, né, aquele jeitinho que tem uns jovens que falam assim, né? Mas assim, é complicado, né? É estranho, mas não é errado, né? Não é errado. Bom, sociais. Englobam as classes sociais, considerando que cada grupo usa palavras restritas à sua comunidade, tendo em vista fatores como os diferentes graus de escolaridade. As variações desse tipo chamam-se dialetos, que são as formas de expressão na oratória adotada por uma comunidade falante do mesmo idioma. O campo de estudo sobre as variações desse tipo abrangem os socioletos, que são formas de falar em comum a cada grupo social, né? Então, tem, além no caso, das variações linguísticas, né? Ainda tem a questão dos dialetos, dos socioletos, idioletos, né? Tem tudo isso aí que vocês não precisam entender isso agora, é só mesmo a nível de conhecimento, para vocês verem, perceberem o quanto a língua ela é dinâmica, certo? Bom, vamos lá. Bom, situacionais, né? Que são aquelas que englobam a situação do diálogo, tratando-se de um contexto formal ou informal. Quando a gente está falando com as pessoas que nós temos intimidade, nós usamos a linguagem informal. Quando a gente está falando com pessoas que nós não temos intimidade, no caso, né, dentro da empresa que nós trabalhamos, quando a gente está escrevendo algum documento, a gente não vai usar a linguagem informal, a linguagem coloquial, aquela que nós usamos no nosso dia a dia. Não, nós vamos usar uma fala mais formal, uma fala mais rebuscada, né? Mais próxima da culta possível, ok, gente? Ou seja, quando a gente está falando com pessoas que a gente não tem intimidade, a gente precisa falar mais bonito, podemos dizer assim, né? Sem estar usando tantas contrações, né? Caprichar um pouquinho mais na linguagem, né? O que não acontece quando a gente fala com pessoas que nós temos intimidade, com nossos amigos, pai, mãe, tios, né? Então, tem essas diferenças todinhas, né, gente? E que nós temos que ter cuidado, certo? Muitas pessoas falam do mesmo jeito que escrevem, isso daí também não é bom. Linguagem formal e informal, né? Já falei um pouco aqui sobre, quando eu coloquei o exemplo da questão da situacional, mas vamos lá. Linguagem formal é aquela linguagem chamada de culta, né? Rebuscada, cheia de melindres, cheia de, como diz a história, como é que o povo diz? Cheia de, sei lá, maleque, né? Cheia de coisa, assim, bem rebuscadinha mesmo, tudo dentro da gramática, o mais culto possível, né? O mais formal possível, né, gente? Essa linguagem ela é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores na comunicação ou em momentos que requerem mais respeitabilidade. O que foi que eu falei? Quando nós estamos falando o quê? Vamos supor que eu trabalho em uma empresa, eu vou falar com meu patrão. Eu não posso falar com meu patrão do mesmo jeito que eu falo com minha mãe, com minha irmã. Não, eu tenho que manter um certo grau de formalidade. E por conta disso, eu vou tentar, né, me policiar para não falar besteira, para falar tudo de uma forma que os dois lados entendam a comunicação, mas que não seja confundindo aquilo com uma certa intimidade. Certo, gente? Já a linguagem informal, né? Também é classificada como linguagem coloquial, que é aquela que a gente usa no nosso dia a dia, né? E que é aquela que nós aplicamos quando nós estamos falando com nossos amigos, com os familiares, né? Naquele momento que está ali todo mundo brincando, aí sim, nós usamos a linguagem informal ou coloquial, certo? E lá vamos nós de novo. Bom, agora nós vamos passar para o livro didático, vamos fazer a leitura da crônica na página 84, 85 e 86.
Depois vamos passar para a página 88 e 89, certo, pessoal? E aí vocês vão me acompanhar. Vamos lá? Bom, página 84, prática de leitura, né? Texto 2, crônica. No texto A Escola da Vida, você conheceu um personagem que, por motivo de uma enfermidade, precisou mudar-se de povoado onde morava para uma vila que, segundo o próprio narrador, podia parecer feia, atrasada e pobre aos olhos do mundo, mas, se comparada ao seu povoado, era motivo de encantamento. E, nessa vila, esse personagem fica maravilhado com a nova escola, com a diretora e com os alunos, que o receberam com alegria. Agora, você vai ler um texto sobre a professora que propõe uma votação democrática em sala de aula. Primeira questão. Você sabe o que significa a palavra democrata? Nós vamos ver aqui, certo? Mas vocês vão responder do jeito de vocês, do jeito que vocês acham que... O que é que significa a palavra democrata, né? Mas caso, porém, todavia, vocês queiram, né? Pegar o dicionário, fazer uma pesquisa. Não, vamos pesquisar que palavra é essa, democrata, né? E aí vai lá e vê aqui direitinho, coloca o contexto certo o significado certo da palavra, ok? Vamos lá. 2. Será que as pessoas que convivem com você sabem o significado dessa palavra? Realize uma pesquisa, pergunte a 2 ou 3 pessoas próximas a você, familiares, vizinhos, professores, etc. Letra A. O que significa ser democrata? Desculpa. Já começou o sono, né, gente? Sou igual criança, é assim mesmo, né? Bom, B. Você se considera democrata? Por quê? E vamos ao texto. Na escola. Democrata é Dona Marilis, professora da escola pública de uma rua que não vou contar, e o mesmo nome de Dona Marilis é inventado. Mas o caso aconteceu. Ela se virou para os alunos no começo da aula e falou assim: hoje eu preciso que vocês resolvam uma coisa muito importante. Pode ser? Pode, a garotada respondeu em coro. Muito bem, será uma espécie de plebiscito. A palavra é complicada, mas a coisa é simples. Cada um dá a sua opinião. A gente soma as opiniões e a maioria que decide. Na hora de dar opinião, não falem todos de uma só vez, porque senão vai ser muito difícil eu saber o que é que cada um pensa. Está bem? Está, respondeu o coro interessadíssimo. Ótimo, então vamos ao assunto. Surgiu um movimento para que as professoras puderem usar calça comprida. Surgiu um movimento para as professoras poderem usar calça comprida nas escolas. O governo disse que deixa, a diretora também, mas no meu caso, eu não quero decidir por mim. O que se faz em sala de aula deve ser de acordo com os alunos. Vou começar pelo Renato. Renato Carlos. Renato Carlos, você acha que sua professora deve ou não deve usar calça comprida na escola? Acho que não deve, respondeu baixando os olhos. Por quê? Porque é melhor não usar. E por que é melhor não usar? Porque mini saia é muito mais bacana. Perfeito. Um voto contra. Marilena, me faz um favor. Anota aí em seu caderno os votos contra. E você, Leonardo, por obséquio, anota os votos a favor se houver. Caso quem vai responder agora quem vai responder é Inesita. Claro que deve, professora. Lá fora a senhora usa porque vai deixar de usar aqui dentro. Mas aqui dentro é outro lugar. É a mesma coisa. A senhora tem uma roxo cardeal que eu vi outro dia na rua, aquela é Bárbara. A favor. E você, Aparecida? Pode ser sincera, professora? Pode não. Pode não, deve. Aí eu, se fosse a senhora, não usava. Por quê? O quadril, sabe? Fica meio saliente. Obrigada, Aparecida. Você anotou, Marilena? Agora você, Edmundo. Eu acho que a Aparecida não tem razão, professora. A senhora deve ficar muito bacana de calça comprida. Seu quadril é certinho. Meu quadril não está em votação, Edmundo. A calça, sim. Você é contra ou a favor da calça? A favor 100%. Você, Peter? Para mim, tanto faz. Não tem preferência. Não tem preferência? Sei lá, negócio de mulher eu não me meto, professora. Uma abstenção, Mônica.
Abstenção é quando a pessoa não vota nem contra nem a favor, certo, gente? Quando ela, no caso, ela prefere não opinar. Mônica, você fica encarregada de tomar nota dos votos iguais ao de Peter, nem contra nem a favor, antes pelo contrário. Assim iam todos votando como se escolhessem o presidente da República, tarefa que talvez, quem sabe, no futuro, sejam chamados a desempenhar. Com a maior circunspecção, ou desempenhar com a maior circunspeção. A vez de Rinalda, cada um na sua. Na sua como? Eu na minha, a senhora na sua, cada uma na dele, entende? Explique melhor. Negócio seguinte, se a senhora quer vir de pantalona, venha. Eu quero vir de midi, de max, de short, venho. O uniforme é papo furado. Você foi além da pergunta, Rinalda. Então, é a favor. Evidente, cada um curtindo à vontade. Legal, exclamou Jorgito. O uniforme está superado, professora. A senhora vem de calça comprida e a gente aparecemos de qualquer jeito. Não pode, refutou Gilberto. Vira bagunça. Lá em casa ninguém anda de pijama ou de camisa aberta na sala. A gente tem que respeitar o uniforme. Respeita, não respeita. A discussão esquentou, dona Marília. Pedia ordem, assim não é possível, mas os grupos se haviam extremado, falavam todos ao mesmo tempo. Ninguém se fazia ouvir, pelo que, com 4 votos a favor de calça comprida, 2 contra e 1 tanto faz, e antes que fosse decretada por maioria absoluta a abolição do uniforme escolar, a professora achou prudente declarar encerrado o plebiscito e passou a lição de História do Brasil. Bom, agora, pessoal, nós vamos para onde? Nós vamos para a página 88, aí onde tem reflexão do uso da língua, e vamos falar um pouquinho sobre variação linguística e linguagem formal e informal. Vamos lá? Variedade linguística. Observe a maneira como o personagem do texto na escola expôs sua opinião e responda às próximas questões. A senhora vem de calça comprida e a gente aparecemos de qualquer jeito. A construção destacada no trecho está de acordo com as regras gramaticais. Por quê? E aí, gente, você acha que está certo ou que está errado? E aí vocês vão dizer o porquê, certo? Lembre-se, sim ou não, e a justificativa, ok? Bem, construções como essa em destaque podem aparecer na fala dos personagens quando eles se comunicam. Por que você acha que isso acontece? Né? Aí você veja aí também, certo? Respondam com bastante carinho. Linguagem formal e informal. No texto na escola, encontramos palavras e expressões que costumam ser usadas em situações informais de comunicação. Veja, uniforme é papo furado, porque a minha saia é muito mais bacana. Cada um na sua. Viram que quantas gírias, no caso, foram usadas aqui, né? Agora reflita e responda. Em sua opinião, os termos em destaque foram empregados adequadamente pelos personagens na situação de comunicação? Por quê? Vocês vão dizer se sim ou não, se eles foram ou não empregados corretamente, e vão dizer o porquê, certo? B. Se você estivesse apresentando um trabalho sobre o uso do uniforme em um seminário organizado por várias escolas, seria adequado dizer uniforme é papo furado? Por quê? E aí, gente, o que é que vocês acham? Seria adequado ou inadequado a questão do uniforme ser papo furado? E aí justifica. C. Indique a situação de comunicação em que você considera adequado empregar expressão papo furado e justifique. Bom, gente, aqui tem 5 situações, né? Audiência com o juiz, bate-papo com os amigos, entrevista com um programa de TV destinado ao público jovem, entrevista de emprego. Quais são dessas situações que são adequadas, né? A expressão papo furado, e aí você justifica. D. Se você tivesse de reescrever as frases do texto que estão destacadas no quadro do início desta atividade, utilizando uma linguagem mais formal, como elas ficariam, né, gente? Vejam aí direitinho como é que elas ficariam. No caso, essa aqui, número 1, né, onde tem esse quadrinho, uniforme papo furado, porque minha saia é muito mais bacana, e cada um na sua, certo? Vocês vão passar para a linguagem culta ou formal. Bom, vamos lá, né?
De acordo com a situação e a circunstância em que nos encontramos, falamos ou escrevemos de formas diferentes. Para adequar a nossa linguagem à situação de comunicação, devemos considerar aspectos como o assunto que está sendo tratado, o estado emocional de quem se comunica, o grau de intimidade, o tipo de relação entre as pessoas, falante, ouvinte, escritor, leitor, e o lugar em que se encontram, entre outros. Dependendo da situação de comunicação, usamos linguagem formal, presente em situações de maior formalidade, é elaborada e geralmente apresentada conteúdo mais complexo e vocabulário técnico. Nela, a maior preocupação com a norma padrão. Linguagem informal é adequada para a fala imediata e do dia a dia. A linguagem formal é mais simples, espontânea e pode fazer uso de gírias. É bastante usada com famílias e pessoas com quem se compartilham momentos que não existe formalidade, né? Vocês perceberam aí a diferença da linguagem formal e informal, né? E falou também um pouquinho, né, sobre a questão da variação linguística. Lembrando do que a gente falou lá no slide, certo? Também vai ajudar aqui na interpretação do texto de vocês, certo? E, por fim, chegamos aqui, né, gente, ao término da nossa aula de português, da nossa primeira aula de português da semana, certo, sexto ano? Bom, como eu sempre digo, né, continuem se cuidando, cuidando das pessoas que vocês amam, certo? Para cada vez mais que a gente possa ficar mais juntinho, ok? E vamos à nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. Com fé em Deus.